Meu nome é Flávia Brasileiro, sou psicoterapeuta e este é o canal Psicoflavinha. Existe uma diferença bem grande entre receber feedback e ser diminuída no ambiente de trabalho. Se você é mulher, você sabe muito bem do que eu estou falando. Na verdade, o feedback ele foi criado para ajudar uma profissional ou um profissional a se qualificar melhor, a corrigir algum erro de rota ou mesmo a entender que precisa de mais qualificação para uma determinada função. Mas o que acontece? Muitos gestores despreparados ficam usando feedback para criticar a pessoa, inclusive seus comportamentos de forma pejorativa, de forma agressiva. E aí, um feedback profissional, o objetivo dele é melhorar o teu desempenho, ponto. Orientado em comportamentos, o objetivo sempre tem que ser a tua melhoria. Não pode ser simplesmente te criticar e, acima de tudo, não te dar nenhuma alternativa, forma, ferramenta, treinamento que seja, para que você possa melhorar aquilo. Então, o que acontece? Vamos lá. O feedback ele precisa ser específico, respeitoso, apontar os caminhos e ele tem que ter uma alternativa àquilo que você está fazendo. Se um feedback vem como se fosse uma crítica destrutiva, como se fosse um apontamento negativo, ele vai te desmotivar e aí não é feedback. Ele vai te expor, ele pode vir diminuir o teu espaço e aí não é feedback. Isso aí é uma crítica. Então, quando uma pessoa vem te dar um feedback, já começa por aí. Feedback você dá em particular. Você não vai fazer feedback na frente de todos os outros colegas de trabalho, tá, senhor gestor? Feedback não é dado em grupo, a não ser, é claro, que você vai dar um feedback de um trabalho que o grupo fez que foi maravilhoso, aí você vai chamar o grupo e vai dar feedback pro grupo. Direcionado para a sua pessoa, né? Fala de você e não da competência, do comportamento e daquilo que tu precisa melhorar. Você vai sentir isso como uma humilhação pública e você já deve ter sentido isso, né? E aí, no nosso cérebro, uma humilhação é uma ameaça. Então, você vai ficar sem reação. E muitas vezes, posteriormente, é que você vai pensar, poxa, eu podia ter falado isso, podia ter respondido aquilo. Não podia, naquele momento, não podia, porque o teu cérebro identificou a ameaça, ele identificou que aquilo foi uma humilhação. Então, você vai ficar sem resposta. Tentar mudar de assunto, você pode concordar, mesmo discordando, porque é uma resposta automática ao estresse. Né? Quando você está numa situação que o teu inconsciente está percebendo uma ameaça, mesmo no ambiente de trabalho, você vai imediatamente entrar no modo de estresse, no modo de medo, no modo de ansiedade. E aí você vai ter respostas automáticas para aquela situação. E por isso você não deve se culpar, sabe? Porque, poxa, naquele momento eu podia ter respondido diferente. Não podia. O importante é você ter consciência do que está acontecendo naquela situação, do que está acontecendo no teu corpo, para você encontrar novas formas de responder essas situações. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, não se coloque numa posição de estar sendo acusada, de estar sendo cobrada. Se coloque numa posição de questionar o que exatamente aquela pessoa está querendo dizer. Porque se a pessoa não está sendo clara, se ela está querendo te expor diante de outras pessoas com comentários que estão ali querendo diminuir o teu trabalho, você precisa questionar aquela pessoa para que ela se explique. Não é você que tem que se explicar, é aquela pessoa que precisa se explicar. Então, assim, quando você faz isso, quando alguém tenta ser irônico ou tenta ser sarcástico falando do teu trabalho e você faz esse questionamento para a pessoa, a forma como ela está colocando aquilo para você perde a força e você continua se mantendo tranquila. Por quê? Porque lembra que se o teu cérebro identificar uma ameaça, você pode perder a habilidade de raciocinar de uma forma mais lógica, como eu estou te explicando aqui. Então, ao invés de você já se sentir ali acuada, você já se sentir pressionada, pergunte da pessoa, o que você quis dizer exatamente com isso? Que tipo de ideias você teria para esse projeto? Você percebeu isso antes? Bem que você poderia ter me falado, que daí a gente poderia ter ajustado. Porque você percebe que fazendo isso, você coloca aquela pessoa numa posição de explicar o que é que ela está te trazendo ali. Na verdade, a discussão volta para ela. Então, se ela estava querendo te expor, você simplesmente coloca ela numa posição de explicar o que é que ela estava colocando ali.
Até porque, cá entre nós, você não precisa nem deve gastar sua energia tentando convencer quem decidiu não te ouvir. A sua energia, ela precisa ser direcionada para a tua carreira e não em convencer certas pessoas de que você está certa. Saia deste momento, saia dessa situação, encerre a discussão. Você não precisa estar certa, você precisa saber encerrar uma discussão infrutífera que vai te levar para lugar nenhum. Porque nada disso, nenhum erro, vai definir quem você é como profissional. Se você tiver a habilidade de colocar numa balança todos os teus acertos e todos os teus erros, tu vais ver que a balança sempre vai tender a subir, porque tu acertou muito mais do que errou. Não é à toa que você está onde você está. Mas lembra, nós desde criança somos ensinadas a focar no que a gente faz de errado, inclusive assumir erros de outras pessoas. E a gente sempre precisa ter cuidado no ambiente de trabalho para não reproduzir de forma inconsciente esse tipo de comportamento de uma forma que nos prejudique. E aí, quando você errar, você precisa avaliar que existem pensamentos automáticos que vão vir na tua cabeça, pensamentos sabotadores, do tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não sei para liderar, eu nunca vou conseguir uma promoção, ou que aquele erro é um erro muito grave, que na maioria das vezes não é. Então, esse tipo de pensamento são pensamentos sabotadores, que não dizem respeito àquela circunstância que você está vivendo. E é exatamente aí que você pode estar se sabotando por conta de coisas que são erros pontuais. Todo erro pode ser corrigido, principalmente se você tiver consciência do tamanho daquele erro, que não é o tamanho da profissional que você é. O erro, ele pode ser corrigido pela profissional que você é. E erros são humanos e as empresas, inclusive, sabem disso. Agora, a forma como você se comporta quando você erra faz toda a diferença. Na hora que você perceber que você cometeu um erro e você focar em corrigir aquele erro, ao invés de você focar em olhar para você e colocar aquele erro como uma característica pessoal, isso vai fazer toda a diferença na tua carreira. Você errou? Procure descobrir o que você precisa fazer para corrigir aquele erro e vá pontualmente corrigir aquele erro e aprenda com ele. Se for uma tentativa de diminuir o teu valor, descarte. Lembra do que eu falei lá no início. Questione a pessoa de volta. Não puxe como se fosse uma esponja, não traga tudo para você. Analise, tem evidências? E aí você vai, a partir dessas evidências, tomar suas decisões. Né? Porque se é uma crítica ácida, se é uma crítica que não tem um fundamento, se é uma crítica pessoal, você já sabe que há algo naquela pessoa que você não deve levar em consideração, que você precisa entender que aquela pessoa não está falando algo que pode te ajudar no teu crescimento profissional, ao contrário, aquela pessoa está querendo colocar você numa posição de vulnerabilidade, de fragilidade, entende? Portanto, minha querida, a tua postura, a forma como você estabelece limites e a tua confiança profissional vão falar muito mais alto do que qualquer comentário maldoso. Além disso, as intrigas e as fofocas não vão te afetar. Por quê? Porque você não vai estar entre elas, porque você não vai reagir a elas. E isso, para quem quer crescer profissionalmente, é muito importante. Muitas pessoas não sabem, mas a psicologia cognitivo-comportamental, ela ajuda bastante dentro desse tipo de situação no ambiente de trabalho e em outras que envolvem comportamentos. E se você percebe que de repente você está reagindo de uma forma muito intensa, muito emocional, está tendo muito gatilho no ambiente profissional, eu te recomendo, procura um bom profissional, psicólogo cognitivo-comportamental, que possa te ajudar nesse processo. A terapia, ela não funciona somente para questões emocionais, para questões psicológicas, mas muito também para questões profissionais, porque o ambiente de trabalho é um ambiente que normalmente é muito desafiador para nós. E é um ambiente em que nós sintomatizamos e muitas vezes, hoje em dia, nós temos visto bastante muitas mulheres tendo burnout por conta desse tipo de situação também. Então, se você está vivendo essa questão hoje, busca ajuda,
te aperfeiçoa. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha.